Reverendíssimo Padre Leandro, meu querido irmão, distinto pároco desta Igreja Matriz, querido povo de Deus, aqui reunido para celebrar a novena dedicada a São João Batista. Celebramos, então, nesta novena, o tema preparar o caminho e perseverar na fé. Preparar o caminho e perseverar na fé. Não só prepara o caminho, mas também permanece e persevera, né? Então a palavra de Deus que nós ouvimos, ela nos conduz exatamente para esta missão: preparar o coração para Deus e permanecermos firmes e perseverantes, mesmo em meio às dificuldades, às distrações, o cansaço da vida. Na primeira leitura, no livro do Eclesiástico, nós ouvimos falar do profeta Elias, proclamado e bem proclamada essa palavra. O texto diz que Elias surgiu como fogo. Elias foi um homem apaixonado por Deus e não teve medo de anunciar a verdade, corrigir o povo e recordar a aliança com o Senhor. Elias prepararia o caminho para um outro profeta que nós celebramos hoje, João Batista. E Jesus mesmo, ele vai dizer que João Batista veio no espírito e na força de Elias. Portanto, João Batista é aquele que continua a missão de preparar o coração do povo para a chegada do Messias. E aqui nós encontramos uma reflexão importante para o dia de hoje. A fé verdadeira sempre prepara caminho para Deus. A fé verdadeira sempre prepara caminhos para Deus. João Batista, ele não viveu para si mesmo, ele não buscou fama, ele não buscou aplausos ou poder. Toda a sua vida apontava para Cristo. João Batista dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. Hoje nós vivemos numa sociedade em que todos querem aparecer, querem ser centro. Nós vemos isso pela mídia, né? Pelos meios de comunicação que nós temos hoje. Querem ser reconhecidos. E hoje nós vemos, né, que a linguagem de hoje é seguidores, né? Quantos são os meus seguidores? Mas João Batista nos ensina a humildade do verdadeiro discípulo. Conduzir as pessoas para Deus e não para si mesmo. Não é seguidor meu, seguidor de Cristo. Preparar o caminho significa remover os obstáculos que impedem Deus de entrar no coração. E quais são então os obstáculos que nós enfrentamos hoje? Obstáculo do orgulho, falta de perdão, e como é difícil, fé fria, fé superficial, correria da vida,
indiferença diante das coisas de Deus. Há pessoas que dizem: eu acredito em Deus, mas já não rezam mais. Já não participam da comunidade. Já não têm tempo para a palavra. Já não cultivam o silêncio interior. Vivemos no barulho do mundo. O coração vai ficando cheio de barulho e vazio de Deus. João Batista aparece justamente no deserto. E o deserto na Bíblia é lugar de silêncio, de verdade, de encontro consigo mesmo e com Deus. Talvez hoje o Senhor esteja nos convidando a fazer um deserto interior. E aqui nós estamos nessa tarde, né? Parar um pouco, escutar mais, rezar mais, voltar para Deus com sinceridade. O Evangelho de hoje nos ajuda a entender. Jesus fala de oração. E ele começa dizendo: quando rezardes, não useis muitas palavras. Jesus não está condenando a oração longa. Não. O que ele condena é a oração vazia, a oração mecânica, uma oração sem coração. Muitas vezes rezamos, mas rezamos para quem? Para quê? E como? Na correria do dia, uma oração mecânica. Às vezes podemos até rezar bastante, participar de muitas coisas, mas o coração estar distante de Deus. A oração verdadeira não é teatro religioso, é encontro. E então Jesus nos ensina o Pai Nosso. Não é apenas uma oração para decorar, como nós estamos acostumados. Muito bom, né? E faz bem em ter a oração decorada. Mas é um caminho espiritual completo. Não é só a decoreba. Quando nós dizemos Pai Nosso, recordamos que não estamos sozinhos. Pai Nosso, recordamos que somos filhos. Pai Nosso, recordamos que somos irmãos. Quando rezamos, seja feita a vossa vontade, aprendemos a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Seja feita a tua vontade e não a minha. É confiar em Deus. Quando nós rezamos o pão nosso de cada dia, nós reconhecemos que dependemos de Deus. E quando rezamos, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Jesus toca numa das maiores dificuldades humanas, o perdão. E aqui talvez esteja uma das maiores exigências da perseverança na fé. Aprender a perdoar. Porque muitas pessoas abandonam. Por que muitas pessoas abandonam o caminho espiritual? Será que é por falta de Deus? Ou porque carregam mágoas demais dentro do coração? Ressentimento endurece a alma. João Batista preparava caminhos, e um caminho importante que precisa ser preparado dentro de nós é o caminho do perdão. Quantas vezes nos nossos atendimentos, nas confissões, as pessoas dizem: Padre, eu tenho dificuldade de perdoar.
dificuldade de perdoar. Perdão é remédio para a alma. Talvez hoje alguém precise perdoar dentro da própria família. Perdoar um casal, talvez um casal precise recomeçar a sua vida, recomeçar o seu caminho. Irmãos afastados. Talvez exista também alguém carregando uma ferida antiga. E não existe perseverança sem reconciliação. Por isso é bom estarmos sempre retomando. São João Batista, ele nos ensina, talvez, o que é mais necessário para nós. Coragem. Coragem. João preparou o caminho de Cristo com fidelidade, mas isso lhe custou caro. Ele foi perseguido, ele foi preso, martirizado, mas não negou a verdade. E muitas pessoas desanimam facilmente. É o que nós vemos, né? Percebemos como desanimam facilmente. Começam tudo bem, até um casamento, mas depois abandonam. Fazem promessas, mas não permanecem. Perseverar na fé significa continuar caminhando, mesmo quando surgem cruzes, e surge. E como surge cruzes? É continuar rezando, sem desanimar. É continuar vindo à igreja, mesmo em tempos difíceis. É continuar acreditando, mesmo quando o mundo zomba da fé. A perseverança não é emoção, a perseverança é decisão. Os santos não foram pessoas que nunca caíram, foram pessoas que nunca desistiram de levantar. Decisão, coragem, caiu, levanta. Jesus não condena o coração, ou melhor, João Batista, ele perseverou até o fim, porque sabia que era o centro da sua vida. Perseverar. E aqui está uma pergunta importante para todos nós. E podemos então refletir: quem ocupa o centro do nosso coração? Quem ocupa o centro do nosso coração? Porque quando Deus deixa de ser o centro, tudo começa a ser desorganizado. Desorganiza tudo. O salmo que cantávamos hoje, ele diz: anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. E São João Batista fez exatamente isso. Ele foi voz. Ele não quis ser a palavra. Por que não quis ser a palavra? Porque a palavra é Cristo. A palavra estava no princípio e a palavra veio habitar entre nós. O Verbo se fez carne. João não quis ser a palavra, ele quis ser a voz. Nós também somos chamados a ser voz de Deus no mundo de hoje, voz de Deus na família, voz de Deus no trabalho, voz de Deus na comunidade, voz de Deus no modo de viver. Voz de Deus. Às vezes pensamos que evangelizar é fazer grandes coisas.
Mas muitas vezes preparar o caminho significa pequenos gestos. Uma palavra de esperança, um conselho dado com amor a um filho, a um neto, a uma nora, a um genro e até mesmo a um avô. Uma visita a quem sofre, uma oração feita com fé, um testemunho coerente. O mundo precisa de quem prepare caminhos para Deus. O mundo precisa de mim, precisa de você, precisa das nossas famílias. Muitos estão afastados, talvez porque nunca encontraram alguém que testemunhasse verdadeiramente a alegria da fé. Nós dizemos que temos fé, mas somos felizes? Somos alegres? Muitas vezes nós deixamos transparecer mais luto do que fé, do que alegria, mais tristeza, né? A gente diz que tem fé, mas deixa transparecer tristeza. Quantas vezes a gente participa da missa, vai para casa, ao sair já na porta da igreja, nós já saímos carrancudos, né? Fechado, não cumprimentamos ninguém, vamos para casa mais deprimidos. Deveria ser o contrário. Deveríamos sair da igreja com muito mais alegria no coração, com mais festa, e que as pessoas que nós encontrássemos na rua, encontrássemos em casa, da família, pudesse dizer: vale a pena. Vale a pena. Até para nós mesmos. Vale a pena vir à missa? Vale a pena a gente celebrar a novena de São João Batista ou outra novena? As pessoas têm que perceber isso em nós. Talvez aqui, hoje, tenha gente cansada espiritualmente. Alguém tenha vindo aqui carregado de preocupações, sofrimentos, desânimos. Mas olhe para João Batista. Olhe para João Batista. Ele é um convite para nós hoje nessa novena. Ele nos ensina que vale a pena permanecer firme. A fé não elimina imediatamente todas as dificuldades. Não, dificuldade nós vamos sempre ter. Não é porque nós cremos que nós não vamos enfrentar dificuldade ou problemas. Não, João Batista enfrentou até o martírio. Jesus Cristo foi parar na cruz. Então, questão de fé não é uma questão que nós vamos ficar livres de dificuldades, mas a fé nos dá força para atravessar as dificuldades, para vencer os problemas. João Batista teve a alegria de apontar Jesus ao mundo e dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Nessa novena nós também somos chamados a apontar Jesus como João Batista, mostrar o caminho. E quando João Batista mostrou o caminho para os discípulos que estavam com eles, imediatamente eles deixaram e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. Eis de quem eu falo, eis o Cordeiro de Deus. E muitos precisam de nós, da nossa voz, para apontar caminhos, para mostrar o caminho,
que é Jesus, caminho, verdade e vida. Devemos ser mais perseverantes, devemos ser mais apaixonados por Cristo. Que João Batista interceda por nós, para que tenhamos coragem de preparar o caminho do Senhor e fidelidade para perseverar na fé até o fim. Amém.